Está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Caso não queiramos ser desencaminhados por erros e falsidades, o nosso coração deve estar previamente ocupado pela verdade de Deus. A palavra de Deus fornecerá à mente as armas de poder divino para vencermos o inimigo. Feliz é o homem que, quando tentado, acha seu caráter rico no conhecimento das Escrituras e encontra abrigo sob as promessas de Deus. Essa palavra, amigos, deve estar sempre em nosso coração e também em nossos lábios. Está escrito? Deve ser a nossa âncora. Os que fazem da palavra de Deus o seu conselheiro compreendem a fraqueza do coração humano e o poder da graça de Deus para subjugar todo o impulso profano e não santificado. O coração desse tipo de cristão está sempre em atitude de oração e eles têm a guarda de santos anjos celestiais. Quando o inimigo vem com uma inundação, então o Espírito de Deus ergue contra ele a sua bandeira. Há harmonia no coração desses crentes, pois as preciosas, poderosas influências da verdade promovem nele o equilíbrio. A palavra de Deus, irmãos, é um instrumento de comunicação com o Deus vivo. Aquele que se nutre da palavra se tornará frutífero em toda boa obra. Esse Filho de Deus descobrirá ricas minas da verdade em que precisa trabalhar em busca de tesouros escondidos. E quando estiver rodeado de tentações, o Espírito Santo lhe trará à mente as próprias palavras com que possa enfrentar a tentação, justamente no momento em que elas se fizerem mais necessárias, e ele as poderá empregar eficazmente e com poder. Irmãos, precisamos relacionar-nos melhor com a Bíblia. Poderíamos fechar a porta a muitas tentações caso decorássemos passagens das Escrituras. Barremos, irmãos, o caminho às tentações de Satanás com o está escrito. Em nossa vida, nós enfrentaremos conflitos a fim de provar a nossa fé e a nossa coragem. Porém, eles nos tornarão fortes e venceremos pela graça que Jesus está pronto a nos conceder. Precisamos crer, porém. Precisamos apoderar-nos das promessas e não duvidar delas. A preciosa Bíblia é o jardim de Deus e suas promessas são os lírios, as rosas e também os cravos. Irmãos, todos nós devemos crer nas promessas de Deus. Não devemos olhar para o nosso coração em busca de jubilosa emoção como uma prova da nossa aceitação pelo céu. Mas devemos pegar as promessas de Deus e então dizer: elas me pertencem em nome de Jesus. E o Senhor está fazendo com que o seu Espírito Santo repouse sobre mim. Devemos ter fé de que estamos recebendo a verdadeira luz, pois a promessa é: crede que receberá aquilo que você pedir e você terá. Penetremos então pela fé no interior do véu e nos apeguemos a Cristo, a nossa força, que venhamos a dar graças a Deus por termos um Salvador assim. As Escrituras, elas devem ser recebidas como a palavra de Deus a nós, não meramente escrita, mas falada também. Quando os aflitos iam ter com Cristo, ele via não somente aqueles que estavam pedindo ali um auxílio, mas via a todos que através dos séculos haveriam de buscá-lo com igual necessidade e também idêntica fé. Quando ele disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados, Mateus 9, versículo 2. Quando ele disse à mulher de Cafarnaum: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, Lucas 8, 48. Ele também dirigia-se a outros sofredores oprimidos do pecado que haveriam de ir ter com ele em busca de auxílio. E o mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra do Senhor. Por meio delas, ele nos está falando individualmente. Está falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. E é por intermédio dessas promessas, amigos, que Cristo nos comunica a sua graça e também o seu poder.
Elas são folhas daquela árvore que é para a saúde das nações, Apocalipse 22, versículo 2. Quando são recebidas e também assimiladas, elas serão a fortaleza do nosso caráter, a inspiração e o sustento na nossa vida. Segure os crentes à mão do infinito poder, pois a fé ela cresce pelo exercício, amigos. E se nos alimentarmos das promessas de Deus também, estaremos, enfim, contentes por descansar nas simples palavras do Senhor. Penduremos então as preciosas palavras de Cristo na nossa memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que o ouro e do que a prata. Está escrito, meus irmãos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. 2 Pedro 1, versículo 21. Deus confiou o preparo da sua palavra divinamente inspirada ao homem finito. E essa palavra, quando colocada em livros, o Antigo e o Novo Testamento, ela será o guia para os habitantes de um mundo caído e também um legado a nós, para que mediante o estudar as direções e as obedecer, alma alguma venha a perder o caminho do céu. A Escritura Sagrada, amigos, aponta para Deus como seu autor. No entanto, ela foi escrita por mãos humanas e, no variado estilo de seus diferentes livros, ela apresenta as características dos diversos escritores. As verdades que são reveladas ali são todas dadas por inspiração do nosso Deus, como está em 2 Timóteo 3,16. Elas encontram-se, contudo, expressas em palavras de homens. Bom, o ser infinito, por meio do seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e no coração dos seus servos. Deu a eles sonhos e também visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana, a Bíblia. O Senhor fala aos seres humanos por meio de escritos humanos, a fim de que os sentidos degenerados, a percepção pesada e terrena dos seres aqui da Terra, possam compreender o que Ele quer dizer. E nisto se revela a condescendência de Deus para conosco. Ele vai ao encontro dos caídos seres humanos onde quer que ele se ache. Perfeita como é, em toda a sua simplicidade, a Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus. Pois ideias infinitas, elas não se podem ser perfeitamente compreendidas pelo finito veículo pensante, o homem. E em lugar de as expressões da Bíblia serem exageradas, como muitos julgam hoje em dia, as fortes expressões, na verdade, são enfraquecidas para que nós, seres finitos, possamos entender o que Deus quer nos dizer. Deus destinou a Bíblia para ser um guia para toda a humanidade, na infância, na juventude, na fase adulta, na terceira idade, devendo ser então estudada através de todos os tempos e todas as faixas etárias, irmãos. O Senhor deu a palavra a homens como uma revelação dele mesmo. Ele é o meio de comunicação entre Deus e o homem. Bom, que o Espírito Santo encha os nossos corações do desejo de ler a sua palavra e também nos fortaleça por intermédio desta. Um grande abraço então para todos vocês e até a próxima.